Meus amigos, hoje a gente trouxe para vocês um ótimo custo-benefício. O Chevrolet Prisma, na versão LT com motor 1.4. Aquele de segunda geração, baseado na plataforma do Onix, e que hoje nós vamos contar um pouco da história, falar dos problemas, falar das vantagens, desvantagens, preços, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu sedã barato para a família e principalmente confiável. Derivado de um hatch compacto, o Chevrolet Prisma nasceu em 2006 baseado na plataforma do Celta. Foi desenvolvido inteiramente pela engenharia brasileira, algo realmente inovador para a época, e em 2013 foi apresentado para o mercado esta nova geração, baseada na plataforma Gama 2, aquela do Onix, que também era a mesma do Sonic, que até hoje é a mesma da Spin. Pois é, meus amigos, essa plataforma, esse carro, na verdade, como um todo, ele veio com uma missão um tanto quanto importante para a GM. A GM estava passando por uma recuperação financeira muito grande, aquela crise de 2008 lá do setor imobiliário nos Estados Unidos praticamente quebrou a empresa, então ela precisava trazer carros mais baratos e ao mesmo tempo que fosse de qualidade construtiva boa e confiável. E é exatamente isso que esse daqui entrega. Por isso, eu acho que ele é um ótimo custo-benefício. Agora eu vou te mostrar os detalhes desta versão aqui, que é ano 2015, e que mudou pouco ao longo da sua história, mas que tem coisas importantes que tu precisa saber antes de comprar o teu. Mas tu sabe quanto está valendo um carro desses hoje? Mais ou menos 40 mil reais. Pois é, e tá difícil de encontrar um em bom estado. A gente tem uma dica importantíssima para ti que está querendo trocar de carro. Já ouviu falar no Autotroca? Pois é, meus amigos, é um aplicativo novo que funciona tanto no computador quanto no celular e que veio para facilitar a tua vida. Basicamente ele funciona da seguinte maneira: tu cadastra o teu carro lá, tu diz o que ele tem, quanto ele vale e tu bota o carro que tu está querendo comprar, o tipo de veículo, quanto tu quer gastar, as informações necessárias para o algoritmo entender o que tu está querendo. Quando o algoritmo encontra alguém que tem o carro com as características que tu quer, ele já faz essa intermediação automaticamente para ti. Ele abre uma caixa de diálogo para que tu converse com o proprietário do outro veículo. E com isso vocês vão poder intermediar essa troca. É um algoritmo que veio para revolucionar o mercado. É muito legal porque ele tira toda a burocracia de loja, aquela coisa de pessoas ganhando um em cima do outro. Não, ele faz com que pessoas físicas possam agora realmente negociar o seu carro e trocar pelo seu objeto de desejo. Sabe o que é mais legal? Os primeiros 50 mil carros cadastrados na plataforma não terão custo algum. Ah, e depois, Felipe, depois o custo será muito menor do que qualquer outro site de anúncio na internet. E o melhor, anunciou uma vez, ele fica lá até tu conseguir fazer a tua troca de carro. Não perde teu tempo, te cadastra, anuncia teu carro, dá uma olhada na plataforma que eu tenho certeza que tu vai adorar. O teu próximo carro com certeza estará lá. Lançado em duas versões de acabamento, a LT e a LTZ, a GM no início queria trazer esse carro com o máximo de equipamentos possíveis ao menor custo possível também. Tanto que esse daqui veio com o farol com detalhezinho Ice Blue, que apesar de ser um farol halógeno de refletor único, ele tinha um detalhe que dava um requinte bem maior. Depois as versões que vieram mais para frente perderam esse detalhe que tornou ele realmente mais barato, né? Outra coisa, a versão LTZ vinha com farol de neblina de série, a versão LT essa aqui não. E quando lançaram a versão Joy, ou seja, lá em 2017, que ele sofreu um facelift, que ele ficou com aquela frente com os faróis mais fininhos, a versão Joy teve um para-choque também bem simplificado, ele já não tinha mais esse detalhe de acabamento aqui, era um para-choque mais barato, né? Mas nesse ano de 2015 ele recebeu uma terceira versão de acabamento, a Advantage. No início a LT tinha a versão 1.4 e 1.0, e inclusive eu gostaria de falar sobre o motor, porque aqui foi uma grande revolução da GM. Ah, Felipe, mas esse não é o motor aquele Família 1 que vinha lá nos Corsa, início da década de 90, que na verdade é um desenvolvimento da Opel da década de 80?
Sim, meus amigos, é ele mesmo, mas ele teve grandes evoluções nessa versão chamada de SPE4, ou Smart Performance and Efficiency. Significa que é um motor que tem a ideia de ter um desempenho inteligente e também econômico. O que eles fizeram para chegar neste ponto? Bom, ele tem agora um pouco mais de potência do que o Prisma antigo, que tinha 98 cavalos a etanol. Ele tem 98 cavalos a gasolina e 106 a etanol. O torque também subiu, 12,9 a gasolina e 13,9 a etanol. Para chegar nisso, eles mudaram praticamente tudo no motor. Começa pelo bloco, onde ele recebeu um brunimento com um grão mais fino, então ele tem menos atrito. Os anéis de pistão ficaram mais finos, os pistões ficaram mais leves. As bielas, pela primeira vez em muitos anos, a GM começou a usar bielas forjadas, que tornam ela mais leve e mais fininha. Antigamente era tudo bielas fundidas. Mexeram em mancais também, que segura o virabrequim, para também tornar ele um pouco mais leve e mais resistente. Mas a grande diferença mesmo está aqui em cima no cabeçote. O cabeçote recebeu novos dutos, uma nova admissão, um novo coletor de escape, bobinas individuais por cilindro e uma central eletrônica que controla os bicos injetores individualmente. Tudo isso tornou esse motor realmente muito eficiente para a época. E sabe o que é melhor? Quando eles desenvolveram, eles pensaram muito na durabilidade a longo prazo. Isso significa que hoje tu comprar um Prisma de 7, 8 anos de idade, dificilmente tu vai ter dificuldade em manter ele funcionando bem. É claro que a gente sabe que sempre tem aquela questão do antigo dono, ele não pode ter judiado demais, mas esse motor aqui aguenta desaforos bons. E mesmo que tu tenha que gastar com troca de bobina, com troca de vela e tal, tudo na GM é mais barato. Essas bobinas individuais aqui são quase tão baratas quanto aquelas duplas da Fiat, ou seja, tudo pensado a longo prazo. O motor 1.0 segue a mesma filosofia, mas ele tem logicamente um pouco menos de potência, são 78 cavalos a gasolina e 80 a etanol. Para a época eram números bem generosos e ele ainda era 4 cilindros, o que tornava ele com um funcionamento um tanto mais equilibrado, né? O 3 cilindros a gente sabe que vibra um pouquinho mais. Como ele é um motor flex e na época não era muito comum ter o sistema de aquecimento nos bicos, ele ainda tem o tanquinho de partida a frio. Agora, se tu quer realmente um motor mais econômico, que seja super eficiente, eu vou dizer para vocês que quando saiu o facelift em 2017, foi que a GM conseguiu um aumento considerável na economia de combustível. Por quê? Porque na época tinha um inovar alto, então ela mexeu internamente no motor, mudou mais componentes para tornar ele ainda mais eficiente, mas mexeu também em suspensão e aerodinâmica do veículo. Isso deixou o Prisma, que já era considerado um carro econômico nessa geração aqui, ainda mais econômico, em torno de 17% a menos de consumo. Uma das grandes mudanças em 2017 foi que ele recebeu o câmbio manual de 6 marchas. Esse daqui é um manual de 5 marchas. Um câmbio que, sinceramente, é muito confiável e se tu precisar de peça, tu encontra em qualquer esquina. Até porque é um câmbio que é muito parecido com o do Monza lá da década de 80, né? E isso não é ruim, afinal de contas funciona muito bem. As versões automáticas não vieram no primeiro ano de produção. Ele começou a vir com o câmbio de 6 marchas, o chamado GF6, a partir de 2014. Mas também é um câmbio bem confiável e que dificilmente dá problema. E como vocês podem ver, esta versão LT não vem com rodas de liga leve. É roda de aço estampada de 15 polegadas e calotas. As de liga leve são exclusivas de série da versão LTZ. Outra coisa que a LTZ tem de série é a regulagem elétrica dos espelhos. Porém, todos eles vinham com os vidros dianteiros elétricos. Mas, de novo, vidros traseiros elétricos só na LTZ. E falando nisso, outra coisa que era bem interessante, que também vinha de série em todas as versões, eram os sensores de estacionamento na traseira. Nenhum deles tinha câmera de ré. A câmera de ré era opcional só na versão LTZ. Por quê? Porque era a única que vinha de série com MyLink, um sistema multimídia revolucionário para a época, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, porque esse aqui não vinha de série, mas está equipado com ele. Bom, a chave é do tipo canivete, com abertura das portas e do porta-malas aqui atrás. E falando em porta-malas, essa era uma grande vantagem. Enquanto o Prisma de primeira geração tinha mais ou menos 430 litros de capacidade, esse aqui tem 500 litros, o que torna esse carro realmente bem interessante para a família. Agora, como todo sedã, e principalmente um sedã
compacto, afinal de contas o comprimento total desse carro é de mais ou menos 4,27 metros. A boca que sobrou aqui atrás para abertura, né, para colocar as malas e tal, ela é meio pequena. Então se quiser colocar um objeto muito grande, vai ter um pouco de dificuldade. E esse é um dos grandes motivos pelo qual os SUVs hoje fazem sucesso entre as pessoas que têm família. Afinal de contas, apesar do espaço do porta-malas às vezes ser menor, o SUV é mais prático, principalmente para colocar esses objetos grandes aqui. Outra coisa que vinha de série na versão LT é a luz interna aqui do porta-malas, o que é bem útil de noite. E também foi inaugurado na linha do Onix este step que eu não gosto, aquele fininho temporário que é horrível de andar quando tu fura um pneu. Eu sei que a maioria das pessoas vão dizer que dificilmente fura pneu e tal, mas eu já furei 3 vezes dentro do mesmo mês e posso dizer que é péssimo de usar. A parte boa é que nem os ladrões gostam dele, então, no final das contas, quem mora em grandes cidades e perigosas como a gente, isso se torna uma vantagem. Bom, vocês estão vendo que o carro está bem limpo, né? Pois é, meus amigos, esse carro aqui é de uso diário, o dono dele, Fabiano, grande amigo nosso aqui do canal, ele viaja o tempo todo, roda bastante com ele, inclusive comprou ele pensando na questão durabilidade e economia. Ele mandou lavar lá no Tuyo Car Detail, aquela empresa parceira nossa, que é muito mais que uma lavagem, uma estética automotiva e que pode deixar o teu carro, mesmo sendo usado no dia a dia com muita quilometragem, com esta aparência aqui de novinho 0 km. Agora eu convido vocês a entrar dentro dele e ver o que ele oferece. Será que a GM conseguiu realmente trazer um carro diferenciado para o mercado? E aí, Gustavo? Gostou do interior desse carro? Sempre gostei, cara. Achei que eles fizeram um interior diferente do que estava acostumado no mercado. Por exemplo, olha como é que abre o porta-luvas. É para cima, é diferente de todos os outros, sabe? Vale a pena lembrar, né? Tem luzinha interna. Eles fizeram o volante igual ao do Camaro, por exemplo, igual ao do Cruze, chama muita atenção. É, só um detalhe importante, tá? Até 2015, os volantes não vinham com nenhum tipo de interação aqui. A partir de 2016, se eu não me engano, ou foi 2015, eu não me lembro exatamente qual foi o ano agora. Um dos dois começou a ter o controle do MyLink lá, do rádio, quando equipado com o câmbio automático. Se viesse com câmbio manual, que é o caso deste aqui, continuava vindo com volante simples. É, depois tinha um até com piloto automático, inclusive, né, Felipe, no automático. As versões automáticas tinham cruise control já, desde sempre. Agora, uma coisa que eles tentaram inovar e que não deu muito certo, depois no facelift mudaram, é como se abre e fecha a porta, na verdade, o pegador da porta, né? Tu vai abrir aqui e aí o pegador fica aqui atrás, ó, em uma posição bem baixa. Ruim, o pessoal não curtiu muito isso aqui. Depois eles trocaram e colocaram mais aqui pra cima, realmente, como é normal. É que se botar muito pra frente, fica pesada pra abrir. E ali fica mais leve, mas é numa posição que não é muito ergonômica. Pra baixo não é ergonômica, né? De resto, o carro é simples, painéis, portas totalmente de plástico, embora tenha um tecidinho aqui onde a gente apoia, mas não tem nenhum tipo de almofada. O resto todo painel plástico, bem simples, com 2 tons, na verdade, né? Um mais claro e um mais escuro. Só que é o seguinte, né? É um plástico que, apesar de parecer simples, ele era um plástico de boa qualidade. Sim. E isso era uma grande vantagem desta linha do Onix, o carro gaúcho, digamos assim. Ele, sim, utiliza algumas coisas comuns, assim, vocês podem ver que os encaixes aqui tem umas folgas meio grandes e tal, mas de uma maneira geral ele é um painel bem construído. E falando em painel, o cluster aqui é um cluster que gerou uma certa polêmica. Por quê? Porque ele tinha o mostrador de velocidade digital, o contagiros analógico, tinha o marcador de combustível, mas não tinha marcador de temperatura do motor. Quando o carro era novo, isso não era um problema. O problema é hoje em dia, né? Ele veio espelhado no Sonic, né? Que tinha esse tipo de painel, só que o Sonic ele não tinha essa cobertura aqui em cima, né? Era um painel flutuante. Eu praticamente sempre achei legal, sempre achei bonito, tá? Tinha pessoas que não gostavam, parece painel de moto e não sei o que. E realmente pra mim nunca foi, sempre achei painel legal. Eu achava bonitinho. E esse painel da versão LT, ele não tem computador de bordo, é simplesmente odômetro e odômetro parcial. Na versão LTZ tinha um computador de bordo com 5 funções. Pouco, mas para a época bem normal, né? Ele tinha, como eu falei lá fora, né, não tem espelho elétrico, então ele tem aquela pingolinha ali para regular o espelho, algo que muitos criticaram no Polo, mas que nessa época era bem comum. E se tu quiser o elétrico, tem na versão LTZ. Exato. Não tem opção ainda, né? E falando em LTZ, a LTZ era a única que vinha com o MyLink de primeira geração, esse que vocês estão vendo aqui.
Gustavo, mexe para nós aí. Ele é bem simples, mas ele é legal. Pra época era sensacional, Não, né, Felipe? para a época ele era uma inovação enorme, até porque a GM sempre fez esses multimídias muito rápidos, né? Então vocês podem ver que mesmo sendo mais antigo, ele tem uma velocidade boa no funcionamento. É claro que não é igual aos atuais, mas ainda assim tá bom, né? E ele tem Bluetooth, que é legal, ele tem conexão com entrada auxiliar, ele tem com pendrive, então ele tem o básico, né? Claro que depois lá em 2017, quando veio a segunda geração, já ganhou Android Auto e Apple CarPlay, e agora tá na terceira geração, melhor ainda, né? É melhor ainda. Que tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, Exato. inclusive. O ar-condicionado, ele passou a ser de série em 2015, então todas as versões já vinham equipadas com ele. Antes ele era opcional nas versões de entrada. E ele sempre foi um ar-condicionado manual, nunca teve digital nesta geração do Prisma. O câmbio eu já falei, né, que é o manual de 5 marchas, depois em 2017 recebeu o de 6 marchas. Lá embaixo tem uma entradinha de pendrive e também uma porta 12 volts. E uma portinha P2 para te colocar o teu iPod ali se quiser. E os bancos, eu acho eles muito bonitos. Eles têm um grafismo bonito, eles não são de couro, que eu gosto bastante. Não tinha nem na LTZ couro. Ele te apoia legal. Agora aqui tem dois problemas que eu vejo, assim, né? Um que eu vejo e outro que o pessoal reclamava. Primeiro é que eu acho eles duros, eles não são muito confortáveis. Então, por exemplo, se pegar o Cobalt ou a Spin, tinham bancos mais confortáveis do que esse aqui. E um problema que aconteceu com vários proprietários, inclusive até alguns trocaram em garantia, foi começar as espumas aqui de baixo a ceder. Então essa parte aqui assim, onde o pessoal, né, quando entra no carro, começava a ficar mais para baixo, e alguns carros foram trocados em garantia. Pois é, mas isso, Gustavo, aconteceu nos primeiros anos, 2013, 2014. Por quê? Porque o banco era muito mais macio. Cara, era inacreditável, o banco era totalmente diferente desse 2015. O 2015 eles endureceram as espumas justamente por causa desses defeitos. Defeitos eu não diria, né? Foi consequências do desgaste do normal do uso. Mas agora tu vendo, o Cobalt tem um banco bem mais macio e mesmo assim durava, né? Mas aí usaram outra tecnologia, né? Com certeza. Não era o mesmo engenheiro. Não teve em nenhuma das versões espelho fotocrômico. Nem ligar farol sozinho, nem limpador sozinho, embora no Agile, que era um projeto mais antigo, tinha a possibilidade disso tudo. Aquele lá do outro lado da rua, ó. O dono tem um Agile também. Tudo com motor 1.4, tudo fácilzinho de manutenção. O cara que compra custo-benefício sabe o que leva para casa e tá apaixonado pelo Agile também, né? E uma outra reclamação deste veículo é não ter o filtro de cabine. Ele não tem filtro de ar-condicionado, né? A GM na época falou que não precisava, porque não entrava muita poeira, de acordo com a tecnologia do carro e tal, com o design, mas, né, o pessoal reclama bastante. Inclusive tem um lugar para colocar, né? Tu pode ir lá, comprar e colocar, e muita gente faz isso, realmente. Pois é, mas vamos lá, tem um outro defeito importantíssimo que eu preciso falar. Primeiro, eu esqueci de dizer, quando ele recebeu os comandos aqui no volante, o volante também recebeu um revestimento de couro, então vocês podem ver que até essa versão aqui não tem ainda, né? Mas esse carro ele veio desde o início, desde 2013, quando foi lançado, com 2 airbags e ABS. Algo que não era comum e não era exigido por lei ainda na época. Começou em 2014. Claro, né? Que a GM já sabia que ia ser obrigatório, então ela já se antecipou e já começou a disponibilizar um ano antes. Mas a gente não pode esquecer de uma polêmica dele. Em 2017 ou 2016, não lembro qual foi o ano agora, acho que foi 17. Ele recebeu 0 estrelas lá, Latin Cap, e assim, teve a imagem absurdamente queimada porque se tornou um carro inseguro. Num teste muito mais... muito mais exigente do que a legislação. A verdade é essa, né? Mas também muito menos exigente do que tem hoje, né? Tem vários carros tirando 0, mas num teste muito mais menos exigente do que tem hoje, né? Então tem que analisar por 2 pontos de vista, tá? E sendo bem franco aqui, eu acho que segurança nunca é demais, tá? Eu já falei isso 500 mil vezes e volto a falar. Quando tu sofrer um acidente, ninguém quer se acidentar, mas quando tu sofrer um acidente, tu tem que estar dentro do carro mais seguro para te sair. Se sair machucado, que seja o mínimo possível, de preferência nem com nenhum arranhão. E esse carro, ele é fraco nesse ponto, tá? Porque o impacto lateral dele é bem fraco. Porém, a gente tem que analisar também em relação a outros carros da sua época. Celta, Uno, a própria Kombi vendia nesse ano, o Palio. Em relação a esses carros, ele é muito mais seguro, porque é um projeto mais moderno. Mas, de novo, não dá para dizer que é um carro
seguro, principalmente para os padrões atuais. Depois eles reforçaram as laterais de porta aqui, né? Colocaram Isofix e daí o carro ganhou, acho que 3 estrelas, né? Mas deixa eu falar um negócio importante. Tu sabe que não existe almoço grátis, né? E eles não mexeram no preço quando eles mexeram nos reforços de porta, Isofix e tal. E coluna também. A coluna B recebeu um reforço importantíssimo. Tu sabe o que eles fizeram para conseguir equivaler o custo do carro? Tiraram algumas coisas. Tiraram a alma de aço dos para-choques. Então o para-choque desse carro passou a ter uma alma de isopor. E também o que acontece muito, né, Felipe? Quando tiver o facelift, começaram a tirar coisas que às vezes as pessoas não percebem, tipo abertura interna do porta-malas, luz no porta-malas, luzinha não sei onde. Começa umas reduções de custo assim que são complicadas. Normal. Isso é um padrão da GM, ela vai simplificando os carros ao longo do tempo, né? O bom é que, pelo menos, quem procura um carro confiável de manutenção barata, ele sempre foi, independente do ano, isso não muda. Agora deixa eu mostrar outra coisa aqui, Felipe, já que tu tá aqui na frente. Mostra como é que tu fica. Sabe o que eu não gosto desse carro? Eu já falei isso várias vezes. Eu tenho 1,81 m, não sou o cara mais alto do mundo, mas eu tenho uma estatura média alta. Pois bem, meus amigos, eu tô olhando aqui, ó, eu tô na altura do espelho. Então, uma boa parte da minha visão tá enxergando o quebra-sol. Eu tô a menos de 2 dedos do teto na frente. Mas tem regulagem de altura do banco? Tem, é bem pequena, mas está regulado no mínimo, no mais baixo possível. Para quem tem menos de 1,80 m, esse carro ele é tranquilaço. Agora, para pessoas média altas, que nem eu, ou mais altas ainda, eu definitivamente não recomendo. Tu vai te sentir apertado aqui. 1,90 m acho que nem entra, dá com a cabeça no teto. Entra, mas vai ficar todo atravessado. E outra coisa que é uma característica da GM, né? Que eu acho que agora que eles conseguiram mudar, eu vou tentar centralizar para vocês aqui. Sim, o volante fica deslocado para a direita. Lá desde o Opala já era assim. Vamos testar ali atrás, como é que é? Vamos. E aí, Gustavo? Como é que tá aqui atrás? Eu tô bem. Cara, eu vou te dizer assim, ó, esse carro tem 2 metros e pouco mais de 2,5 m de entre eixos. Não dá para se esperar que um cara com 1,81 m que regula o banco mais para trás, como eu sempre faço em todos os carros, tivesse com um espaço enorme nas pernas. Tô com os joelhos encostados no banco, na verdade joelho e até aqui embaixo, na canela também, mas isso não tá me incomodando, pelo menos não a curto prazo. Eu acho que se a gente for viajar, pode ser que comece a ficar um pouco mais cansativo. E em cima também tá... E aqui no teto eu tô bem próximo. Eu tô encostando. Quando eu boto a cabeça mais reta para trás, assim, eu encosto aqui atrás. Então, de novo, é um carro que não tem tanto espaço assim para quem é mais alto, né? Até porque é um compacto, né? É. Agora, o que falta aqui atrás, que depois eles melhoraram, né? Tipo, não tem o Isofix, não tem o encosto de cabeça para terceiro ocupante, não tem o cinto de 3 pontos. Nada disso era exigido. Nada disso era exigido na época. Não tem o vidro elétrico, como o Felipe já tinha comentado, né? É a manivela, que vem só na versão LTZ. E a porta totalmente de plástico, né? Mas até fica mais fácil de pegar aqui a porta do que lá na frente. Aqui atrás é mais fácil de abrir. Não tem a luz aqui atrás, né? Uma outra coisa que a gente esqueceu de mostrar, Felipe, é que ele tem bastante porta-objetos ali no meio, né? Olha só. Sim. Tem bastante espaço para porta-objetos. Tem muitos. Então... Inclusive tem um banco aqui que serviu agora de porta-malas de porcaria, né? Mas isso é bom, cara, porque a gente tá andando no maré lá, que não tem muitos porta-objetos e tá fazendo falta. Mas bem feito pra nós, quem mandou andar de maré, né? Falando nisso, vamos andar no carro? Vamos andar nesse aqui, então. Bom, antes da gente sair, deixa eu mostrar um detalhe importante. Ele não tem regulagem de altura, de profundidade, mas ele tem de altura do volante. E outra coisa importantíssima, se tu não é inscrito nesse canal ainda, clica aqui embaixo, dá like, compartilha, te inscreve. Nós temos também o curtinhas, mas principalmente... Se tu até agora gostou desse carro aqui, ou tu tá pensando em trocar o teu carro, vai lá no site da Autotroca e coloca o teu carro, anuncia o teu carro e espera as ofertas pelo teu que bata com as tuas necessidades aparecerem. Garanto que tu vai gostar. Eu já cadastrei meu carro lá, né? Porque vai que aparece uma coisa boa, né? Qual dos dois? Não, Maré acho que não aparece nada bom, né? Vai ser seu bravo. Pô, esse carro tem direção hidráulica, mas ela não é pesada, é uma direção que eu acho ela bem confortável até para a época. E se vocês prestarem atenção no barulho também, ele tem a trava automática das portas. Trava elétrica, claro, e depois de uma certa velocidade ali ele tranca sozinho, que eu acho bem importante, coisa que o Etios não tinha. Depois do facelift ele recebeu direção elétrica, né? Que torna tudo mais leve e eficiente também, né? Consumo melhor. Essa faz parte daquele pacote de redução de consumo que eu falei lá antes no início. A resposta desse motor, eu vou te dizer que ela é bem adequada para a nossa necessidade.
É um motor que vem evoluindo ao longo dos anos e tudo mais, e nessa geração aqui ganhou bastante potência. E não é ruim, principalmente se tu considerar que o dono dele tem feito em médias de 12 km por litro, andando mais na cidade do que estrada. Ele pega um pouco de estrada, mas não é muito, isso a gasolina. Então é um carro que eu considero bem econômico e que tem uma resposta relativamente boa, né? Ó, tá bem. Cara, não é um carro de corrida, mas ele tem a resposta que tu precisa para andar com segurança na cidade e principalmente fazer ultrapassagens com a família. Sabe onde que eu não gosto desse conjunto? Quando ele tá com câmbio automático. Aí dá uma matada muito forte no carro, o carro fica bem mais lento. Ele fica lento e fica um pouco gastador, né? Mas com câmbio manual ele fica uma dose certa. A suspensão dele não é a suspensão mais macia do mundo, mas eu vou dizer que ela é um pouquinho mais macia do que do facelift. O facelift, como eles baixaram ela em 10 milímetros, 1 centímetro no total, ela ficou um pouquinho mais rígida. Mas assim, não me incomoda, eu acho que está bem de acordo com a proposta do carro. Sabe quando tu entra no carro e diz assim, tipo, tu não nota a suspensão porque ela não é uma coisa que te incomoda, então... A única coisa que me incomoda efetivamente é esse banco um pouco mais duro, né? Eu preferi o mais macio. E provavelmente essa posição. E a posição. A posição é bem apertada. Quem já teve Celta ou Corsa sabe, é a mesma coisa. Beleza, mas tu quer dirigir, Gustavo? Sempre. Quer dirigir sempre? Não precisa nem perguntar, né? Vamos trocar o bravo por isso aqui? Pra mim, assim, o que importa na hora de andar num carro é dirigibilidade, eu me sentir confortável, sabe? O banco, realmente, ele poderia baixar um pouco mais, como o Felipe já comentou, ficaria melhor. Mas, assim, a posição aqui tá melhor do que os outros Onix mais novos, porque ele mesmo não tendo regulagem de profundidade, eu tô bem. Eu consigo ter o meu braço tá muito bem aqui. E outra, né, embreagem muito macia, o câmbio tem um engate muito bom, não é aquele câmbio da Volkswagen, né, com engates muito precisos, mas é muito parecido, é bem perto, muito melhor que da Fiat, por exemplo. Em relação ao teu carro, acho que muda mesmo a embreagem, né? A embreagem, meu carro é bem pesado. O seguro desse carro, o Fabiano tá pagando quase R$2.000, mas o maior problema é que ele não tem bônus alto, ele tem bônus 3. Eu considero um tanto quanto alto o seguro dele, não é muito baixo não. E eu acho que o motivo principal não é o custo de manutenção, não é o custo de reparo do carro, e sim o fato dele ser um pouco visado pelos ladrões. As versões que vieram depois, que tem OnStar, eles têm um índice de roubo bem menor. Por quê? Por causa da questão da recuperação dos veículos, né? Então o seguro consegue ser mais barato nas versões mais novas. E a gente falou que é um carro muito durável, peças são baratas, a manutenção é muito barata. Tem dois probleminhas assim que acontecem normalmente sim, com o pessoal, né? Mas são problemas muito simples, Felipe, nem dá pra dizer que são coisas graves. Às vezes entra um pouquinho de água nas sinaleiras traseiras, mas isso é bem simples de resolver também. E o pessoal comenta muito que a baixa durabilidade dos freios, né? Que com pouca quilometragem já tem que fazer a troca de pastilhas. Tirando isso, é um carro muito durável, realmente. É que assim, não sei com quem que eles compararam isso, mas eu vejo o desgaste de pastilha de freio desse carro sendo um desgaste normal. Claro que quando tu compara com o Etios, que roda mais de 100 mil km no mesmo jogo, aí o troço é difícil, né? Esse é muito complicado. E falando nisso, tu teria esse carro aqui? Cara, depende do uso. Eu acho que o uso que o Fabiano faz, por exemplo, que ele trabalha com o carro, ele anda bastante, então eu acho que sim, eu acho que eu teria. Se eu fosse, tá lá, um motorista de aplicativo, pô, tem um porta-mala grande, ou táxi, né? Cabe um GNV, por exemplo, ali, um carro barato de manter, custo de manutenção, eu acho que sim. Agora eu teria a versão LTZ, é um pouco mais cara, a gente sabe, mas ela entrega algumas coisinhas a mais, tem uns detalhezinhos a mais que eu considero importantes. Eu vou dizer assim, eu recomendo esse carro para as pessoas que são mais baixas que eu. Eu já tive carros desse tamanho, digamos assim, da GM, né? Eu tive um Corsa e um Celta que tem a mesma proposta de cabine e eu não gosto, tá? Eu não gosto porque é muito apertado. Mas de uma maneira geral esse carro é bom, porque ele é muito honesto. Ele é um carro durável, ele é um carro que tem um espaço bom para a família, é um carro que não vai te deixar na mão, que tem as peças baratas para reparar depois. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que isso é importante, principalmente quando tu tá comprando um carro usado. Não adianta tu comprar um carro top de linha, cheio de recurso, que vai andar um mês e vai te deixar quebrado na oficina, né? Vai ficar pagando o mecânico por essa vida. O que tu poderia comprar no lugar dele? Um HB20S, por exemplo?
tem um motor mais potente e tal, mas também manutenção um pouquinho mais cara. Tu poderia comprar um Siena, que nós já gravamos inclusive do Fabiano mesmo, né? Mas esse aqui ainda tem a manutenção mais barata ainda, inclusive, então... Mas eu vou te dizer um outro carro que eu compraria no lugar desse. O Etios. Também. O Etios. Por que o Etios? Porque o Etios é mais confortável, ele tem um espaço melhor para os ocupantes aqui dentro e é tão confiável quanto ou até mais. Claro que as peças de reposição do Etios não são tão baratas que nem a GM. Isso tem que ser levado em consideração. Mas dentro da própria marca também, se o cara quiser um carro um pouco maior, mais confortável, com um motor um pouco mais forte, pode partir pro Cobalt também. E o Cobalt para mim seria uma opção perfeita, porque ele tem mais espaço interno e mantém as qualidades das peças baratas e confiabilidade deste carro aqui. Bom, eu queria agradecer ao Fabiano por mais este carro, por nos emprestar, um grande amigo nosso. Terceiro carro. Mas se tornou, o mais engraçado é que se tornou amigo nosso por acaso. A gente veio gravar na frente da casa dele, a mulher dele nos reconheceu, foi uma história meio louca assim. E se tu tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, na medida do possível a gente vai trazer para vocês. E comentem se vocês já têm esse carro, já tiveram, né, o que vocês acharam, se preferem algum concorrente, tudo é muito bem-vindo. É isso aí, valeu galera. Valeu pessoal. Gustavo, e aí, vamos vender a ogiva nuclear? Achamos o comprador? Tô tentando trocar num Agile ou no Prisma. E aí, Fabiano, vamos comprar o Maré? Quer comprar maré, filho? E Fábio? Fábio, quer um Maré pra ti? Não. Não quer mais desgraça na sua vida? Mas tu é muito novo ainda, Fábio, tu pode te incomodar um pouquinho, cara. Não? Tá bom, então. Troca pelo teu skate, não? Olha, eu tenho que voltar alguma coisa? Opinião sincera Skate Edition. De primeira, hein? Isso é raro, né? Muito raro. E eu não sei porque eu tô falando isso, porque eu tô falando um monte de besteira e onde é que eu quero chegar com isso? O Chevrolet Prisma é o sedã do carro compacto da família. Não, mas eu não tinha a Celta nessa época. Mas ela já vinha com este farol aqui, com o detalhe Ice Blue, que era... que era o quê? Lançado em duas versões de acabamento, a LT e a LTZ. Minha mão tá perdida no fora de sincronismo. Step. Step by step, oh baby. Mas tchê, tem um cabo de bateria, tem um cabo de ponto. Você viu quando o cara não confia no carro que ele tem? Ô Fábio, Oi. é verdade que tu tava escalando o carro do teu pai aqui agora? Aham. Que barbaridade. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.